Lei da Jornada de Trabalho e do Banco de Horas da PMSC. Olá, visitante, seja bem-vindo ao preparatório CFC 2021. Eu sou o Sargento Borges e hoje nós vamos ver sobre a Lei 16773, de 30 de novembro de 2015. Essa lei, ela dispõe acerca do cumprimento da jornada de trabalho, ou seja, das escalas de serviço, além de regular o banco de horas no âmbito das instituições militares, ou seja, tanto para o bombeiro militar como para a polícia militar. Essa lei, ela segue 3 princípios, os quais sejam, primeiro, a disponibilidade em caráter permanente, que quer dizer o quê? O militar, ele vai ter uma escala de serviço fixa, e ele só será escalado, né, só será convocado, conforme o artigo 16, em caso de grave quebra da ordem pública ou no caso de calamidade pública. O segundo princípio dessa lei diz respeito à compatibilidade entre a escala de serviço e a atividade exercida, que corresponde e implica dizer que o militar não poderá operar, por exemplo, 24 horas no policiamento ostensivo a pé. E por último, ela expõe que o militar ele deve ter direito ao repouso para restabelecer então as suas condições físicas e psíquicas. Então, de acordo com o que fala ali o artigo 16, o militar ele só poderá ser convocado então no horário de folga, além daquele horário estabelecido por lei, se houver grave quebra da ordem ou em caso de calamidade pública, ou enfim, quando houver necessidade do serviço. Quando isso ocorrer, tudo aquilo que ele fizer além da sua escala normal de serviço vai contabilizar como hora positiva no seu banco. Em contrapartida, tudo aquilo que ele fizer de hora negativa, ou seja, tudo aquilo que não for cumprido da sua escala prevista, vai ser contabilizado como hora negativa no seu banco de hora. Então, para esclarecer, nós não temos mais o banco de horas lá, ou melhor, as escalas extras que nós tínhamos antes. Não existe mais a hora extra no âmbito das instituições militares de Santa Catarina. Então, no último dia do mês, o sargenteante, o escalante, ele vai ter pronto já as escalas inseridas, vai ser feita uma apuração dessas horas, então isso vai ser repassado para o oficial comandante da unidade ou da subunidade, para que ele faça então a homologação junto ao sistema interno de gerenciamento de recursos humanos dessas horas trabalhadas pelos militares estaduais. Basicamente é isso, o início para resumir. Então, se você tem interesse de saber mais sobre essa lei, fique comigo até o final do vídeo, curta, compartilha, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para que você não perca nada, nenhuma novidade no nosso canal. Então, senhores, o artigo 3º dessa lei, ele prevê que haverá determinadas escalas de serviço, algumas delas exclusivas para determinadas modalidades de policiamento. Então, o camarada vai trabalhar ou no expediente ou vai cumprir escalas na rua, no caso. Então, eu deixei para vocês separado lá no nonosso site, fraternidadeeentreleões.com.br, eu deixei uma planilha, eu deixei uma tabela com as principais escalas que seriam, no caso, exclusivas para determinadas modalidades de policiamento. Vou deixar lá para que você possa baixar esse material. A função de sargenteante é muito importante em uma instituição militar. Entretanto, para que possamos escalar um policial militar em uma escala diversa daquela a qual ele está seguindo a sua jornada de trabalho habitual, nós precisamos levar em conta os princípios dessa lei, como, por exemplo, o horário de descanso. Nós não podemos escalar um policial em uma formatura às 8 da manhã, um policial que trabalhou a noite toda, 12 horas, 24 horas. Essa lei ela ainda traz a obrigatoriedade desse militar estadual de que ele folgue ao menos um final de semana por mês para que ele possa, então, descansar, usufruir da sua família e restabelecer a sua condição física e psíquica. Entretanto, se esse policial militar, se ele chegar atrasado, se ele faltar ao serviço, ele não poderá utilizar o artifício de que ele tem um saldo remanescente positivo no seu banco de horas para descontar dessas horas, sob pena de responder administrativamente por faltar ao serviço ou por chegar atrasado conforme o regulamento disciplinar da Polícia Militar. Durante os cursos de formação, seja CFSD, CFS, CFO, durante os cursos de formação na PM, o aluno ele não pode ter horas excedentes, ou seja, tudo aquilo que ele for escalado fora do horário de aula não vai contabilizar como hora excedente, permanecendo então na condição de estágio. Observada, para finalizarmos, observado o interesse
da administração e a necessidade do serviço, o militar estadual poderá trabalhar em uma localidade diferente daquela na qual ele está lotado. Importa dizer, então, na prática, que isso é aplicado, no caso, durante a Operação Veraneio ou qualquer outra operação que demande efetivo de outras unidades. Qualquer operação que precise de deslocamento de militares de uma unidade para outra. Artigo 9º da Lei 16.773. Esse artigo ele traz algumas proibições afetas ao acúmulo de horas excedentes pelos militares estaduais. Então, para que você lembre, para que dê o start na sua mente na hora da prova, pense o seguinte: tudo aquilo que é ligado a cargo de comissão, gratificação, retribuição financeira, o militar está numa jornada de trabalho que não pode acumular horas excedentes. Quais seriam essas condições? A primeira condição é a condição que essa lei proíbe, né, conforme o artigo 9º, é a condição de comandante de fração de tropa. Então, o cabo, o sargento, comandante de destacamento, o tenente, comandante de pelotão, capitão, comandante de companhia, assim por diante, eles recebem a retribuição financeira de 5% do valor do seu subsídio em função justamente de exercer o comando dessa fração de tropa. Caso esse militar venha a comandar cumulativamente 2 unidades, 2 frações de tropa, ele perceberá junto ao seu subsídio a gratificação de 20%. É justamente por isso que ele não pode acumular horas positivas no seu banco de horas. Por quê? Porque ele trabalha, porque ele opera em um regime de dedicação integral ao serviço e poderá ser convocado quando houver interesse da administração ou quando houver necessidade do serviço. Outra situação que nós já falamos anteriormente é a condição do aluno soldado, do camarada que está no curso de formação para ingresso na corporação. Então, o aluno oficial, o aluno soldado, quando entra, ele não possui banco de horas, nem positivo e nem negativo. Muito pelo contrário. Tudo aquilo ali é decorrente do estágio, decorrente do seu aprendizado. Então, ele está inserido nesse sistema, ele não poderá acumular horas positivas. Outra situação também, que deve ser observada pelos senhores: o exercício na função de docência. Então, o camarada que está ministrando instrução no centro de ensino, em algum curso de formação, ele não pode acumular horas positivas decorrentes dessa instrução. Por quê? Porque isso tem que ser feito dentro de uma escala de serviço. Ele não pode vir, por exemplo, de uma hora de folga para fazer isso aí. Então, isso não contabiliza como hora excedente no seu banco de horas. Outra situação, durante os deslocamentos para Operação Veraneio, para Operação Ferrolho, qualquer uma delas, também não é permitido o acúmulo de horas excedentes. Ou seja, esse deslocamento ele deve ser feito dentro do espaço de tempo, do lapso temporal da escala de serviço para a qual o militar está escalado, para a qual a jornada de trabalho aqui ele vem seguindo. Então, teoricamente, isso se flexibilizou um pouco, mas pelo correto, pelo que consta na lei, quando o militar está, por exemplo, na Operação Veraneio, nessas operações diferenciadas, que ele é deslocado de uma unidade para outra, ele não poderia, por exemplo, sair dessa unidade. Muito pelo contrário, ele deveria permanecer lá de prontidão, à disposição dessa unidade, no período de 24 horas para fazer jus a essa diária. Ocorre que foi havendo algumas mudanças, algumas flexibilizações, e em virtude disso isso não é tão cobrado, mas para efeito de lei, para efeito de prova, está lá, está válido ainda. Outra situação, o saldo positivo ou o saldo negativo do policial militar no seu banco de horas, depois que é feita a apuração no último dia do mês dessas horas, das excedentes e das negativas, é importante que se diga: o militar ele tem até 3 meses para folgar ou para que seja descontado do seu pagamento. Olha só, seja descontado do seu subsídio as horas insuficientes pelas quais ele não trabalhou. Isso é o que está na lei, isso consta na lei, porém, em virtude, como disse, dessa flexibilização, isso não entrou em uso ainda. Não é que está em desuso, ele ainda não está sendo utilizado, mas está na lei para que os senhores lembrem. E para finalizar agora esse primeiro pedaço do artigo 9º, a compensação. Não é possível, por exemplo, que o escalante, que o sargenteante faça uma compensação acima de 24 horas. O máximo que ele pode fazer de
compensação junto ao banco de horas é de 24 horas. Bom, para finalizarmos o artigo 9º da Lei 16.773. Então, o camarada que está à disposição de outros órgãos do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, seja Ministério Público, seja Tribunal de Contas, em todas quaisquer esferas da administração, seja os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, esse camarada leva consigo a vedação de acumular horas excedentes. Por quê? Porque ele já recebe uma retribuição financeira para atuar nessa condição. Outra proibição que nós temos é aquilo que foi visto lá no início, artigo 16, que é no estado de calamidade pública ou havendo grave quebra da ordem e havendo interesse da administração e necessidade e conveniência do serviço, serão proibidos, então, os militares estaduais de acumular horas excedentes nesses períodos, nesses prazos. Falamos também, no início, do militar que tem horas negativas. Então, você tem um prazo, um lapso temporal de 3 meses para que pague essas horas. Caso você não pague, será descontado do seu subsídio. Entretanto, quando eu tenho horas excedentes e eu não consigo folgar, quando eu tenho horas positivas e eu não consigo abater essas horas no meu banco de hora, como é que eu faço? Então, nesse caso, você, passado, né, esse lapso temporal de 3 meses, você vai procurar o seu comandante, vai falar com ele com uma antecedência de 3 dias no mínimo, 3 dias de antecedência, vai solicitar ele para que você possa receber até 50% de abatimento das suas horas, da sua jornada normal de trabalho, até que regularize ali, estabilize o seu banco de horas. Então, vamos dizer que você tenha uma escala de 12 horas para cumprir em determinada data, você chega para o seu comandante com 3 dias de antecedência, comunica esse artigo 9º da lei, e ele vai, então, dispensar o senhor de 50%, de metade da sua escala de serviço, metade da sua jornada de trabalho, em virtude justamente dessa lei. Para finalizarmos, temos agora também a questão da compensação de horas acima de 12 horas. Então, vamos dizer que você tem ali que compensar as horas trabalhadas que você tem negativa. Você vai trabalhar, tudo aquilo que você trabalhar acima de 12 horas, é obrigatório que você tenha um repouso mínimo de 6 horas entre a sua escala normal e a sua escala que você está compensatória, para que você possa, então, ter o seu repouso garantido. Para finalizarmos, referente aos afastamentos. Então, toda vez que o policial militar, bombeiro militar, ele tiver um afastamento ao término do encerramento da sua jornada de trabalho, seja ele férias, licença, qualquer deles que seja, é importante que se diga, você tem direito primeiro a ter garantida a sua folga, para depois que encerrou a sua folga, lá por exemplo na escala da Rádio Patrulha, as suas 48 horas de folga, que depois que encerre esse prazo impeditivo, que você então inicie o seu período de afastamento das suas férias, das suas licenças. Então, quando você está de férias, se a tua escala encerrou 8 horas da manhã, ela não pode começar 8 horas da manhã as suas férias. Ela tem que iniciar depois das suas 48 horas de folga, que é o seu prazo ali, para que você possa descansar. É um prazo impeditivo, a não ser, claro, que o escalante vá lá e faça uma alteração na sua jornada de trabalho, encerrando, né, colocando a data fim no CIR-RH. Bom, senhores, o que eu tinha para passar sobre a lei da jornada de trabalho e do banco de horas dos policiais militares e dos bombeiros era isso. Eu espero que tenha ajudado os senhores, já estamos aí bem próximos da prova, e o que eu peço para vocês agora de momento é que curtam esse vídeo, que compartilhem ele com outros policiais militares, que ative as notificações e que inscreva-se no nosso canal, para que nós possamos então cada vez trazer vídeos melhores para os senhores. É isso. Obrigado pela atenção e até breve.